compreensão do estudo do Evangelho que vamos realizar hoje. Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho do capítulo 21, que tem por título Falsos Cristos e Falsos Profetas. E hoje nós vamos estudar um pouco e compreender o item 10 desse capítulo, que traz por título Os Falsos Profetas da Erraticidade. Esse tema é um tema muito importante porque ele nos traz a reflexão e a compreensão, muitas vezes, de certos sentimentos, certos pensamentos, certas experiências que nós vivemos na vida e não conseguimos compreender. Então, em primeiro lugar, eu vou ler alguns trechos do Evangelho. Depois, se alguém tiver interesse em ver o trecho completo, então, vá ao capítulo 23, item 10, que achará exatamente ele lá para poder fazer a leitura, uma nova leitura e um estudo. Esse texto foi passado pelo espírito Erasto, que é discípulo de São Paulo, em Paris, em 1862. E ele diz o seguinte: os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Existem também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que sob a falsa aparência do amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação libertadora da humanidade, lançando por médios dos quais se servem sistemas de ideias polêmicas e absurdas, para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir e para dar mais peso às suas teorias. Apresentam-se sem escrúpulos sob o nome de homens só com muito respeito seriam pronunciados. Esses médios geram o fermento das discórdias entre os grupos, que os levam a se isolar uns dos outros, a se olharem com desconfiança. Apenas isto bastaria para desmascará-los, porque agindo assim, eles mesmos dão o mais completo desmedido do que dizem ser. Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não somente bons, mas, acima de tudo, devem ser altamente racionais. Pois bem, passai seu sistema pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Concordeis, portanto, comigo, toda vez que o Espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meios de atingir a sua transformação, coisas fantasiosas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contrário às mais vulgares noções da ciência, não passa de um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, acreditai que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios, que possuem médiuns sérios, e não a estes ou aqueles, com a exclusão de outros. Ninguém é médium perfeito, se estiver obsediado. E há obsessão evidente quando o médium está apto apenas para receber as comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que pretenda ou se diga ser. E consequência disso, todo médium e todo grupo que acredita ser privilegiado por comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se submetem a práticas que tentam, para a superstição, estão sem dúvida sobre a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos os encarnados e desencarnados devem honrar e respeitar, e não permitir que ele seja comprometido a todo instante. Esse texto, de repente, ele vê-se no primeiro momento parecer que é só para os trabalhadores que trabalham com a mediunidade dentro de uma casa espírita.
Kardec diz que todos nós somos médiuns, todos, sem exceção. Aí vocês vão dizer, mas eu não vejo espíritos, eu não escuto espíritos. Nós temos vários tipos de mediunidade, vários graus de mediunidade. Nós temos aquelas mediunidades ostensivas, né, que a gente geralmente trabalha na mesa mediúnica, onde dá passagem a espíritos. E nós temos a mediunidade que seria considerada anormal. Então pode haver questionamento, mas como isso acontece então? Todos nós, em um momento ou outro da nossa vida, nós recebemos uma missão, um sentimento. Às vezes a gente está muito bem na nossa casa e de repente vem aquela tristeza sem explicação. De repente vem aquele sentimento de ódio em relação a alguém que às vezes nem nos fez nada ou que se nos fez a tempos atrás. E nós não nos damos conta que esse sentimento às vezes não é nosso. Às vezes esse sentimento é uma influenciação de algum espírito, como diz aqui no Arthur, que está em erraticidade, que nós já vamos ver o que é isso, e que tenta nos influenciar negativamente, às vezes, para nos tirar do nosso caminho, para nos desequilibrar, para atrapalhar as nossas relações familiares, para atrapalhar as nossas relações de trabalho, para fazer com que, às vezes, ocorram brigas dentro da nossa casa. E a gente não se dá por conta que nós estamos sendo alvos, sim, de espíritos, de falsos profetas, como diz a lei, espíritos influenciadores. Então, por isso, vocês já viram que quando fala em falsos profetas, na verdade, está falando de espíritos que nos influenciam negativamente. Para nós podermos entender a fundo essa leitura, nós precisamos primeiro trazer alguns termos que a doutrina espírita estuda e trabalha. O primeiro dele, no texto, fala os falsos profetas da erraticidade. Quando eu estou falando em profetas, estou falando em espíritos. Então, os falsos profetas, na verdade, são os espíritos. Erraticidade, ela foi um termo que Kardec criou, quando ele codificou a doutrina, para representar o plano espiritual. Então, o que é erraticidade? É o lugar aonde nós vamos logo após desencarnarmos. E aonde o espírito fica por um tempo até retornar à Terra e encarnar novamente. Então, o espírito está na erraticidade enquanto está encarnados. Quando nós estamos, quando está desencarnados, desculpa. Quando nós estamos encarnados, então, o termo correto que a gente diz, o espírito encarnado. Então, vocês viram que tanto desencarnado quanto encarnado, nós somos espíritos. E o espírito que está desencarnado, ele nada mais é do que um homem, assim como nós, que também viveu experiências terrenas e nesse dado momento se encontra na erraticidade, mas que com certeza, possivelmente, retornará novamente à reencarnação. Quando nós falamos em mediunidade, o que é mediunidade? É a capacidade de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Nós sabemos que o espírito não tem mais o corpo físico, então ele não tem mais as condições de fala, de se expressar. Então, o que acontece? Eles usam, dos encarnados, de nós, para que possam ser comunicados, para que possam passar as suas mensagens. Então, isso é mediunidade. E médium, então, é todo aquele que faz essa comunicação. Então, todo aquele que faz essa comunicação é um médium. E nós, mesmo que nós não passemos comunicações, normalmente, nós também sentimos, então, como eu falei antes, essas impressões. Quantas vezes a gente diz assim, eu tive uma ideia, surgiu uma ideia, só que na verdade essa ideia não foi nossa, foi uma intuição, porque é um tipo de mediunidade de intuição, que nós recebemos. E também surge nesse texto que eu li para vocês a palavra obsessão. O que é obsessão? Obsessão é a influência de um espírito, influência negativa de um espírito sobre nós. E geralmente esses espíritos obsessores, eles utilizam das nossas imperfeições, nosso orgulho, vaidade, enfim, das nossas imperfeições
nos tirar do foco, para nos irritar, para nos mandar mensagens negativas, enfim, que começam a atrapalhar a nossa vida. E às vezes, muitas vezes, as pessoas entram nesse processo obsessivo e não estão se dando por conta. Tá? Então, todos nós estamos sujeitos a isso, sendo médium ostensivo ou um médium, né, ou não médium, como diz, né, até alguns consideram como não médium, mas todos temos um grau, nem que seja pequeno, de mediunidade. Bom, então agora vamos entender a mensagem que Erasto veio nos trazer. A primeira mensagem, a primeira reflexão é que os falsos profetas, eles se encontram em maior número, os falsos profetas da erraticidade, os espíritos desencarnados, eles se encontram em maior número do que os encarnados. Então nós temos os falsos profetas, como nós já tivemos nas outras vezes, nas outras palestras, que estão encarnados e que fazem essa influenciação negativa sobre nós, sobre as pessoas. Só que Erasto nos diz que os desencarnados estão em maior número. Porque o que a doutrina espírita nos traz é que o número de desencarnados é muito maior do que o de encarnados, tá? Dos espíritos. Então, ele nos dizendo isso, ele diz que esses espíritos, eles estão na erraticidade. Geralmente, eles se reúnem em grupos por afinidades. Então, por exemplo, vamos supor, aqui na nossa casa espírita está sendo feito um trabalho de caridade, um trabalho onde estão sendo auxiliadas muitas pessoas, um trabalho, né, que está trazendo um fruto positivo de amor, de caridade. E esses espíritos que estão em erraticidade, que são os falsos profetas que são ditos no texto, eles tendem a não deixar que esse bem perdure por muito tempo. Então, o que eles fazem? Muitas vezes induzem trabalhadores da casa, médiuns, ou até participantes, né, daquele trabalho, para que esse trabalho acabe, para que esse trabalho, né, sofra atritos entre as pessoas e ele acabe perdendo seu foco. E muitas vezes assim, trabalhos maravilhosos dentro de uma casa espírita, dentro de seja a religião que for, terminam. Por quê? Porque nós, encarnados, dando vazão a esses sentimentos e pensamentos que recebemos, acabamos, né, levando isso adiante. Acabamos, como é que eu vou dizer para vocês assim, acabamos misturando com os nossos sentimentos. Por que nós somos obsediados? Por que nós recebemos essas mensagens negativas, de ódio, de vingança? Porque nós somos seres imperfeitos. E as nossas imperfeições, a nossa vaidade, o nosso orgulho, acabam fazendo com que a gente caia na conversa desses espíritos. E como somos intuídos? Por pensamentos, por sentimentos, por sonhos, enfim, em várias situações, aonde a gente acaba, então, dando vazão devido à às nossas imperfeições a esses espíritos. E por que eles querem fazer isso? Para trabalhar realmente. Se eles não estão bem, se eles vivem no mal, eles não querem que a humanidade também cresça, que a humanidade vive no bem, que a luz se faça. O objetivo desses espíritos é desfazer a luz. Assim como acontece com os encarnados também. Nós já estudamos antes. Muitos encarnados, eles são tão imperfeitos, eles são tão devotados ao mal, que eles também querem atrapalhar. E aí, através das ações, né, estimulando guerras, estimulando brigas, estimulando, enfim, coisas negativas acabam atrapalhando esse caminho que a humanidade terá que um dia inevitavelmente seguir. Um dia não haverá guerra na Terra. Quando os homens conseguirem compreender que é através do amor e caridade que isso se faz. Bom, eles se disfarçam, muitas vezes, né, fingindo bondade, fingindo amor, e até dando como nome pessoas que foram nobres na Terra. Por exemplo, a gente vê na internet muitas mensagens do Bezerra de Menezes. E se a gente parar, às vezes, para escutar essas mensagens, analisar essas mensagens, a gente vai ver que elas não são realmente do Bezerra. Por
começa a entender. Pode ser que tenha, sim. Pode ser que deixe mensagens. Mas a gente vê muito frequentemente, então, principalmente no Facebook, Instagram, mensagens espíritas. Nós precisamos escutar criticamente, observar criticamente a mensagem que está chegando até nós. E muitas vezes até médiuns sérios, pessoas que são bem envolvidas na causa espírita, podem, por orgulho e vaidade, acabarem caindo nas malhas desses espíritos enganadores. Por exemplo, faço palestra em uma casa espírita. Aí chega um colega da casa e diz para mim: parabéns, a tua palestra estava muito boa, a tua palestra é maravilhosa. Chega outro e diz assim: tu é a melhor palestrante da casa. Não, mas tu tem que continuar fazendo palestra. O que isso acaba induzindo na pessoa? A vaidade. Eu sou mesmo. Eu sou a melhor da casa. Se eu não estiver lá fazendo palestra, não tem palestra que preste. Então, esses sentimentos que nós precisamos trabalhar em nós. Nós não somos melhores que ninguém. Nós estamos aqui para servi-los. Nós estamos aqui para passarmos a mensagem do Cristo. Então, nós temos que fazer uma análise crítica daquilo que está chegando até nós. Se aquilo realmente vem de espíritos que querem o bem ou de espíritos que estão tentando nos tirar do nosso caminho. E esses espíritos, eles acabam falseando. Uma hora ou outra a gente percebe que há algo contraditório, mesmo que no início pareçam mensagens muito edificantes, mensagens com um fundo positivo. E se vocês perceberam o que eu falei, todas essas influenciações, todos esses processos acabam passando pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. Quantas situações nós vivenciamos no trânsito, por exemplo, dá uma fechada no trânsito, uma batida, aí se a pessoa tem uma arma, já sai atirando, já sai destratando, xingando, brigando. E por que acontece isso? Porque nós acabamos sendo influenciados, sim. Existem espíritos nos influenciando. Nós estamos cercados por espíritos, por mais que a gente não veja, eles estão no nosso entorno. E como que eles se comunicam conosco? Através dos nossos pensamentos, através da intuição. E por que nós acabamos sofrendo essa influenciação? Porque nós baixamos a nossa vibração energética. Porque nós vibramos na mesma onda baixa deles e acabamos recebendo essas mensagens. E aí vem o questionamento: então o que fazer para que não caiamos nas redes desses falsos profetas? Vibrar positivamente. A primeira coisa que nós precisamos é mudar a nossa vibração, é mudar a nossa postura diante da vida, é tentar sermos o melhor que nós conseguimos ser. Quantas vezes de repente vamos cair, mas nós precisamos levantar e nós precisamos mudar a nossa postura diante da vida para não sofrermos essas influenciações, que todos nós sofremos com certeza. E muitos dizem assim: coitado, está sendo obsediado. Será que é coitado mesmo? Muitas vezes esse obsessor é muito prejudicado em outras vidas. E que se eu vibro positivamente, se eu vibro no bem, se eu vibro no amor, na caridade, ele não vai conseguir me atingir. Por quê? Porque a energia dele é muito negativa. Então eu não vou ser atingido. Então, depende de nós. Se nós estamos entrando nessa sintonia, é porque nós baixamos a nossa sintonia até a sintonia deles. Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter em relação à espiritualidade. Kardec nos passou a mensagem da doutrina espírita, a codificação da doutrina espírita. E o Kardec, ele era muito crítico, ele analisava muito. Ele usava o método científico, que é o método de pesquisa que os cientistas usam, para analisar tudo aquilo que chegava até ele. Na época de Kardec, em 1850 e poucos, 1860, a comunicação era através de cartas. Não havia outro modo. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha fax, não tinha nada dessas coisas que nós conhecemos hoje em dia.
Então, o que Kardec fazia? Para confirmar os dados que ele recebia, ele enviava cartas com perguntas a vários locais diferentes. Essas cartas levavam meses, às vezes, para retornar para ele. Aí, quando ele recebia de volta essas cartas, ele analisava as cartas. Ele comparava as mensagens de uma e de outra. E aí ele descartava aquelas que pareciam sem sentido, aquelas que pareciam fantasiosas, e ele considerava aquelas que combinavam, aquelas que tinham ensinamentos parecidos. E foi assim que ele fez a codificação. Então não foi por ele ouvir um médico falando que os livros foram codificados. Não. E o Espírito Erasto veio dizer exatamente isso. Que nós precisamos ser críticos. Que nós precisamos analisar tudo aquilo que chega até nós. Porque muitas vezes esses espíritos tentam nos atingir e não conseguem. E aí eles fazem uso das outras pessoas que estão à nossa volta, fazendo com que as outras pessoas muitas vezes fiquem contra nós, falem de nós, nos atrapalhem. Porque aí o que nós vamos fazer? Vamos perder a paciência com aquela pessoa e vamos deixar a nossa sintonia lá embaixo. E aí fica fácil para eles nos atingir. Nós temos a história do Chico, que ele, ao chegar em casa, tinha uma falange de espíritos que estavam lá esperando ele para tentar fazer com que ele caísse, né, daquela vibração que ele vivia. E eles provocaram um tropeço, que ele caiu. E ele ia levantar e ia xingar, dizer algumas palavras. E Emmanuel mandou que ele enchesse a boca de água e ficasse quieto. E ele ficou muito tempo. Depois ele questionou Emmanuel. Por que ele fez isso? Porque ele não tinha percebido ainda. As irmãs já tinha se dado por conta e já tinha alertado ele. Emmanuel, né, então era o mentor do Chico, que tinha uma falange de espíritos obsessores ali que estavam prontos para atacar, só esperando que ele baixasse a vibração, proferisse palavras, né, como a gente diz às vezes quando tropeça, quando cai, para que ele pudesse então realmente sofrer, né, algum ataque espiritual naquele momento. Então imagine nós, Chico, um espírito elevado, imagine nós então que nós podemos sofrer de influenciação espiritual. Existem médiuns, né, médiuns que foram considerados assim como médiuns maravilhosos. Por exemplo, o exemplo do João de Deus, que era um médium de cura. E artistas famosos, todos procuraram o João de Deus. E o que acabou acontecendo com o João de Deus? Ele acabou sendo preso por abuso, por estupro, né? Enfim, por prática de corrupção, por roubo. Ele cobrava, enfim, para fazer atendimentos. E acabou sendo preso por isso. Então, um médium encarnado que acabou sofrendo devido ao orgulho, vaidade, que foi o que levou ele à perdição. Então, se esses médiuns já têm uma compreensão maior, acabam caindo, então, quanto muito nós. Então, nós precisamos estar vigilantes. E Jesus disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então, nós precisamos estar sempre alertas. Nós precisamos estar sempre com o nosso coração aberto a entendimento, nossa mente aberta à compreensão. Nós vivemos hoje num mundo, se vocês pararem para analisar, bem difícil. Todos nós passamos por algum tipo de dificuldade. A gente liga a TV, guerra, é morte, é tanta coisa que às vezes nos desestabiliza. Então nós precisamos também selecionar isso. E muitas vezes, na ânsia de conseguir sermos um pouquinho mais felizes, de conseguirmos encontrar um pouquinho mais, né, uma vida mais suave, a gente acaba dando ouvidos para pessoas que estão ali, às vezes, só para tirar dinheiro. Estão ali só para manipular as outras pessoas. Então, às vezes, procuramos vendedores de sorte, cartomantes, enfim, pessoas que vão, né, nos passar alguma coisa que nos traga um pouco de felicidade momentânea. Então, é um outro cuidado que a gente também tem que tomar. Tendo
acreditar em tudo e nem em todos. O Espiritismo, ele não cobra nada. Aqui a gente apenas aprende. Aqui na Casa Espírita ou nas outras casas espíritas, assim como em muitas outras religiões também, a gente simplesmente vem para aprender, vem para se conhecer, vem para se melhorar. Se uma casa espírita cobrar alguma coisa, ela não está trabalhando de acordo com aquilo que é determinado pela Federação Espírita. Então também nós precisamos ter esse cuidado. Quando um médium recebe um espírito e cobra por isso, ele não está agindo conforme Cristo disse. Porque Cristo disse: dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade, ela foi dada para que nós possamos aprender com ela, para que nós possamos servir, para que nós possamos nos melhorar. Então, no momento que nós fazemos o uso da mediunidade para ganhar dinheiro, ela perdeu todo o sentido. Então, a mensagem de hoje era essa: que nós possamos ser mais vigilantes, que nós possamos procurar sempre a razão das coisas, que nós não nos deixemos influenciar por esses falsos profetas, por esses espíritos que com certeza estão no nosso entorno, procurando orar mais, procurando nos conectar mais com espíritos bons, com espíritos de luz, a caridade. A caridade é um dos meios que Jesus ensinou, que mais eleva a nossa vibração, que mais nos faz sentirmos pessoas melhores. Então, meus irmãos, que cada um de vocês possa, a partir de hoje, se não prestou atenção nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas ações, e quando o sentimento negativo, ruim, chegar até vocês, que elevem a vibração, que orem, que peçam a Deus, peçam auxílio da espiritualidade, que os espíritos bons, os espíritos de luz, eles também estão em torno de nós, esperando para nos auxiliar, mas eles não nos obrigam a nada, eles não nos induzem, é nós que precisamos querer, é nós que precisamos estar abertos a receber. Então, eu convido todos nesse momento a se acomodarem, a fechar os olhos e vamos imaginar que Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, está à nossa frente, com as mãos impostas sobre a nossa cabeça, derramando bênçãos, derramando luz no nosso corpo físico, no nosso perispírito, no nosso espírito. E que nós possamos receber essa luz com muita resignação, com muito amor. Que nós possamos compreender que a espiritualidade amiga, que o nosso anjo da guarda, eles estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos intuindo, nos ajudando na caminhada. Nós que muitas vezes, pelas facilidades da vida, esquecemos, tapamos os ouvidos e não damos ouvido a esses amigos tão importantes que nos auxiliam e que seguem conosco nessa nossa vida terrena. Então tenhamos a certeza que Jesus está no amparo e que quando nós precisamos é apenas elevar o pensamento e sentir essa energia que se derrama sobre essa casa, sobre todos aqueles que necessitam. Pense nos irmãos necessitados, aqueles que estão nos lares, nos hospitais, nos abrigos, aqueles que foram atacados pela guerra, pela doença, pela fome, pela miséria. Que eles possam, nesse momento, receber também essas bênçãos do Cristo e ter a certeza de que essa vida terrena é uma vida de provações, mas que passa e que nós, depois desta vida, teremos uma nova vida, com certeza, onde poderemos corrigir os erros cometidos. Mas se ainda podemos agora, façamos o melhor. Demos o melhor de nós, busquemos o melhor de